Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do programa enegócio.rs e hoje vamos tratar de um assunto que desde já está mexendo com a cabeça de todo empresário brasileiro, reforma tributária. E para que isso aconteça de uma forma muito prática e que todo mundo possa entender, eu convidei dois especialistas para poder, através de um debate amplo, conversar conosco e dizer o que pode vir a acontecer. Inicialmente eu quero dar boas-vindas para o Dr. Carlos Henrique Dávila, da Dávila Advogados. Jorge, prazer estar aqui essa noite contigo. Vai ser um prazer tratar de um tema tão complexo, mas ao mesmo tempo de total importância para o nosso empresário, que hoje já tem uma carga tributária excessiva e se espera que o governo venha melhorar o entendimento, a possibilidade de trazer ao pequeno, ao médio e ao grande que já tem uma forma de arrecadar melhor, de forma mais clara e um pouco menos burocrática. Da mesma forma, também quero dar boas-vindas para o Leandro Colin, da KSA Soluções Contábeis. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Jorge. É uma satisfação participar do programa E-Negócio RS. Que nem o Dr. Carlos falou, é um tema que está em alta, está em voga no nosso mercado e nós temos que dar devida atenção a ele, porque vai mudar totalmente a estrutura tributária brasileira. Então, nós não podemos deixar o tempo passar, porque o tempo está correndo e quando vê, ele entra em vigor já. Bom, vamos começar com uma pergunta para dar aquela aquecidinha. Eu tenho certeza que o programa, a partir disso aí, rola com muita naturalidade. O que o empresário precisa entender primeiro, ou quando ele escuta sobre reforma tributária? Eu vou por eleição aqui, quem começa? Leandro. Vamos lá. Minha primeira fala nesse sentido é que não tem mais volta. Quando ele pensar no tema reforma tributária, é uma realidade. Porque tivemos o lançamento de uma lei, agora em janeiro de 2025, que é a Lei Complementar 214, que regulamentou a reforma tributária. Então, é uma realidade, vai mexer totalmente no sistema tributário. Nós vamos ter a saída dos impostos do ICMS e do ISQN, substituído pelo IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, e o PIS e a COFINS, que vai ser substituído pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E além disso, ainda o IPI. Então, muda mais. Leandro, quando a gente estava pensando nesse tema que é extremamente importante, eu tenho certeza que eu vou aprender também muito com o papo com vocês, mas me chamou a atenção algo que o Carlos, se me permite chamar assim, com certeza. Tá? Ele me disse: Jorge, nós precisamos falar para aquele cara lá da ponta, para o pequeno, para o médio empresário, porque as grandes organizações já existe uma estrutura muito bem montada, né? Então, quando ele trouxe esse assunto mais para perto, que é a grande maioria dos nossos empresários no Brasil, pequeno e médio empresário, achei ótimo, tanto que a gente depois conversou a respeito. E, por favor, o idealizador da sugestão agora está contigo. Jorge, aproveitando as palavras do Leandro, que estão bem colocadas, nós tínhamos uma carga tributária complexa, com vários tipos. O pequeno empresário apurava os impostos com base no Simples Nacional. A empresa que trabalhava com lucro presumido, ela não tinha um sistema de crédito e débito na parte federal, que era PIS, COFINS. O IPI, quando ela era uma indústria, ela apurava sistema não cumulativo, aproveitando os créditos de entrada e pagando pela sobressaída. E os impostos federais, o estadual, ICMS, municipal e ISS. Tá? A reforma tributária veio encerrar o PIS e COFINS federal, criando a CBS, mas também zerando a alíquota do IPI, não extinguindo o IPI, porque ele vai permanecer para fins de incentivo à Zona Franca de Manaus. Criou um outro imposto, que é o imposto seletivo, tá? Que veio para regular o mercado para produtos que podem ser nocivos ou à natureza ou à saúde. É um imposto seletivo. Tá? E também temos o ICMS e o ISS, que são impostos diretos sobre a nossa região, principalmente,
que veio ser substituído pela IBS. Bom, mas no Simples Nacional, tu tem hoje uma base de cálculo, que é o teu faturamento. Leandro, me corrige, que contabilmente é contigo. Tá? Tem a base de cálculo, que é o teu faturamento. E conforme onde tu está alocado, anexo 1, 2 ou 3 da lei, tu vai recolher, com base numa alíquota, um percentual sobre o teu faturamento. Ponto. É assim que funciona. Ocorre que a lei complementar veio a permitir que, com a entrada em vigor da CBS e do IBS, extinguindo os outros impostos, tu possa regular e transferir crédito, porque agora todas as operações vão gerar crédito. Eu quero dizer com isso, todas a CBS e o IBS vai ser não cumulativo. Ou seja, o crédito gerado na etapa anterior será aproveitado e deduzido na etapa posterior. Uma empresa do Simples pode continuar apurando o imposto da forma como está, porém ela pode perder mercado por não gerar o crédito ao seu cliente. Se ela está na cadeia intermediária de produção, eu sou um prestador de serviço que faça um processo de industrialização para uma indústria de calçado. Bem o nosso mercado aqui, né, do Vale dos Sinos. Tá? E eu tomei essa fábrica de calçado, tributada pelo lucro presumido ou lucro real, tá? Tomou uma prestação de serviço, uma industrialização sob encomenda desta indústria industrial no Simples. Ok? Se ele apurar o imposto como ele está hoje, o crédito que ele vai gerar para ela é praticamente ínfimo. Né, Leandro? Um valor muito baixo. Se ele resolver apurar a CBS e o IBS, os demais tributos que estão no Simples, imposto de renda, contribuição social e os débitos previdenciários, permanecem no Simples. Somente o IBS e o CBS ele vai apurar não cumulativo. E aí ele tem que ter toda uma estrutura contábil, que ele vai ter que conversar com a sua contabilidade, organizar os seus créditos de entrada e ele vai gerar um crédito total para o contribuinte cliente dele. Mas Carlos, vamos assim, ó. Eu fico impressionado porque o que vocês estão dizendo muda a nomenclatura, tira daqui, coloca ali. Mas por que esse assunto leva tanto tempo para ser resolvido no Brasil? Por que o Brasil há tanto tempo se fala de reforma tributária e nunca avançou? Tem algum motivo? Alguém trancava isso? Tem. Na verdade, Jorge, eu desde que atuo como contador, há 27 anos, escuto o termo reforma tributária. E eu, particularmente, não acreditava que a reforma passaria. E passou. Muito interesse político, econômico. Então, muito desses interesses barravam Mas tu quer dizer que esses interesses eram de lobbies? Lobbies. Muitos lobbies. A questão da mudança do sistema tributário interferir em empresas, daqui a pouco chaves, ou empresas que tinham algum elo político. Então a gente tinha várias situações que emperravam isso. Nós estamos quase falando de uma geração aqui, né? Exatamente. Me permitir complementar. Acho que o primeiro projeto do Congresso Nacional remonta ao nosso ex-governador Germano Rigoto, que foi o relator de um projeto, mas eu estou falando no século passado, tá, praticamente. Né? E de lá para cá nós vamos tendo várias alterações nesse projeto e chegou a este último. Não podemos esquecer, Jorge, que nós estamos falando de uma reforma tributária somente sobre o consumo. Ela é uma reforma tributária pela metade. Nós estamos tributando apenas o consumo, porque ainda temos uma segunda etapa, que é uma reforma tributária sobre a renda, onde nós vamos tratar sobre os impostos incidentes sobre a renda. Né? Então nós não concluímos. O que seria o consumo? Consumo é toda a relação de produção, comércio e prestação de serviço. Tá? A cadeia produtiva. Renda seria imposto de renda e contribuição social. Isso eu acho que vai andar mais rápido, né? Tanto é que, falando de imposto de renda e contribuição social, nada mudou. Permanece exatamente como são as regras atuais de hoje. Então ela vai perdurar. O que mudou, o Dr. Carlos comentou, impostos sobre o consumo, que a gente já mencionou, ICMS, ISS, PIS, COFINS e o IPI.
Esses foram os impostos que tiveram alterações. E o que já mudou alguma coisa já enquanto que esse assunto está sendo discutido? O que acontece, Jorge? Foi promulgada a lei complementar para iniciar de fato a reforma tributária em 2027, que vai ser excluído o PIS e a COFINS. Porém, no ano de 2026 já teremos um período teste, onde os contribuintes que estão fora do Simples Nacional já vão contribuir com 1% a título de período teste. Ou seja, 0,1, né? 0,1 de IBS e 0,9 de CBS. Então, o que vai acontecer? O PIS e a COFINS ele permanece até final de 2026, extinguindo-se nessa data, e nesse período de 2026, os contribuintes vão pagar esse 1%, podendo, né, substituir esse pagamento por uma isenção, digamos assim, desde que cumpram obrigações acessórias definidas pelo governo, como, por exemplo, a emissão correta das notas fiscais, a inclusão desses impostos nas notas fiscais, inclusive temos normas técnicas já para isso. Então, a reforma tributária tem um período de transição, né? IBS vai começar o período de transição, o ICMS e o ISS só em 2029, até 2032. Eu queria te perguntar, e a mesma pergunta eu vou fazer para ti, Carlos, tu como contador, o que é a primeira coisa que tu pensa assim com relação aos teus clientes, e o Carlos da mesma parte quando trata da jurídica, né? Sim. A gente tem um aumento de trabalho, por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma análise dos clientes, em especial do Simples Nacional, qual será o melhor caminho que a empresa vai trilhar. Por que eu digo isso? Porque as empresas do Simples, elas não foram atingidas pela reforma. Porém, elas podem optar pela reforma no sistema regular. Então, o que acontece? Nós como contadores, nós vamos ter que chamar os clientes, fazer uma análise se permanece como está hoje, que não mudou nada, ou se sai do regime atual e entra no regime regular da reforma, por questão de aproveitamento de crédito, questão de competitividade. Então, a gente tem que fazer essa análise junto ao cliente. Então, nós vamos ter mais trabalho, mas desde que a gente ajude o cliente, a empresa vai prosperar. Então, esse é o nosso é o nosso trabalho. Juridicamente, ainda tem muito para se aguardar. Publicação das instruções normativas, todas as questões que venham, né? A análise dos dispositivos constitucionais, as discussões técnicas futuras de isso é crédito, isso é débito, ainda falta muito regulamento para poder te dizer tecnicamente o que vai se discutir juridicamente. Tá? Mudou bastante as questões dos princípios, das questões legais da não cumulatividade, os critérios de apuração. Hoje, o que é o conceito de circulação deixa de existir. A circulação era no ICMS e agora passa a questão da movimentação. Tá? Então, são questões técnicas, mas basicamente, se eu tenho que dizer alguma coisa para um cliente meu, para qualquer empresário, procura o teu contador. Conversa com ele. A tua nota fiscal que tu emite vai mudar. Tu vai ter que ter um sistema adequado para isso. Tu vai ter que virar no dia 31 de dezembro de 2026, à meia-noite, às 23h59, tu emite uma nota fiscal de uma forma, à meia-noite tu emite outra, de outra. E tu tem que estar preparado para isso. E a cabeça do empresário, porque geralmente é assim, né? Não, tá mudando tudo, eu tô vendo passar, estão falando lá, mas o meu advogado, meu escritório de contabilidade, isso aí eles vão resolver isso. Então, vai ter que mudar muito a cabeça do empresário também. Também, muito. E outro ponto, além de mudar a cabeça do empresário, que a gente conversa, é como a gente tem ainda um período para entrar de fato a reforma em vigor, o doutor comentou, janeiro de 2027, a gente pede para os clientes e faz esse trabalho de não deixar tudo para daqui a 12 meses. Porque se nós olhar hoje, a gente tem 15 meses para a reforma entrar de fato em vigor. Não deixar lá para outubro do ano que vem para fazer essas análises, essas adequações.
Porque Então, é um período de preparação. preparação. Este é um período de estudo, praticamente. Tu vai poder treinar, saber exatamente qual o melhor modelo tu vai poder te enquadrar. Se é um modelo de apuração normal do Simples, se é um modelo de apuração pela questão contributiva não cumulativa. É uma parte, um período que o governo permitiu tu saber exatamente como é que tu tá. Tu vai ter que olhar para o teu fornecedor e olhar para o teu cliente e fazer uma análise bem clara, matemática, né, de onde é que tu te enquadra e onde é que tu vai pagar menos imposto. Basicamente é isso. Tu tem que ver, e às vezes não tem uma fórmula pré-pronta. Por quê? Porque depende da tua cadeia de fornecedores e a tua cadeia de clientes. É isso que vai regular a tua forma tributária. Não é, eu quero fazer pelo presumido, Não. lucro real. Não. Pode até ser. Agora, tu vai ter que assumir o risco e o ônus de poder estar pagando mais do que deve. Tá? Tem que fazer conta. Outras questões que vêm... Isso é uma coisa interessante, quer dizer que então não fica pensando apenas na tua empresa. É que eu não entendo. Mas Não. aí tu tem que olhar o que tem, o antes e o depois, para ver aonde tu vai te enquadrar melhor. Isso mesmo. Agora Exatamente. tu É vai um ter- exercício. Sim, sim. E um exercício que vai ter que estar junto, o empresário vai ter que estar muito próximo da contabilidade dele. Ele vai ter que, aquela visita que ele faz uma vez por ano no contador para entregar os documentos só do imposto de renda, tá? Não, ele vai ter que estar muito presente para saber. Até porque, Leandro, tu vai ter bem mais trabalho com as obrigações acessórias do Simples Nacional, que agora passam a existir também, né? Exatamente. Tem mais esse trabalho ainda. O que é? Trabalho de obrigações acessórias do Simples Nacional. São Então, documentos que tu tem que prestar à Receita, entregando para eles, que as empresas do lucro presumido, lucro real, hoje Já entregam, e agora as empresas do Simples também vão passar. Tu vai ter que fazer análise de estoque, tu vai ter que fazer a análise da tua própria folha de pagamento e verificar se esse sistema ainda se aplica a ti ou não. Mas, ô Carlos, vamos agora pegar bem no ponto. O cara tem uma padaria. O cara tem lá uma padaria, tem lá um negócio pequeno, tá? Que tem movimento. Eu peguei o exemplo da padaria apenas porque é um negócio que dá muito movimento, né? Em um lugar maravilhoso. Maravilhoso, Uma boa padaria, vamos bom lá. café da manhã tem seu valor, né? Não, com certeza. Mas eu acho que é por isso, então, que eu acabei trazendo essa atividade. Mas esse cara da padaria, como é que ele também precisa ficar atento a isso aí? Vamos lá. Ele tem fornecedores. Para poder fazer o pão, tem um moinho que vende a farinha para ele. É um fornecedor. Tá? Ele vai comprar ovos de uma granja, de uma empresa que fornece para ele. Tá? Digamos que são todas empresas regulares, corretas, que fornecem, vão aumentar a nota fiscal e ele supostamente vai ter a entrada regular dessas notas na contabilidade dele. Para quem é que ele vende? Ele atende diversas empresas de nutrição coletiva que ele fornece pão para elas. Restaurantes, hotéis que ele mesmo fornece, ele não é um pequeno estabelecimento, mas que ele tem uma cadeia de clientes que são outras empresas. Tá? Para essa empresa, ele tem que realmente analisar se realmente vale a pena ele apurar na forma normal ou ir para a apuração do IBS-CBS no modelo não cumulativo. Por quê? Porque ele tem realmente crédito de entrada das aquisições de bens e serviços e produtos que ele adquire e ele vai vender para empresas que precisam desse crédito cheio para também não dar. E aí, aproveitando o princípio constitucional que veio da reforma tributária, que é a não cumulatividade. Porque nós estamos usando, nesta reforma tributária, o mesmo modelo europeu, que é tentar desonerar a cadeia ao máximo, aproveitando todos os créditos no decorrer, desde o início até o fim do consumo. Quando se fala em cumulativo, traduza isso, por favor. O que é um imposto cumulativo? Eu tenho uma base de cálculo, que quase sempre é o faturamento, ou um valor fixado, tá? E uma alíquota. Ponto. Tá? Eu vou lá e pago. Aí eu construí essa xícara. R$10, a minha alíquota é 10%, paguei 10%. Vendo ela para o Jorge. O Jorge vai lá, pega mais 10 xícaras, criou uma estrutura, acrescentou o pires e montou um jogo de chá. Vai lá e vai vender o jogo de chá, R$100,
mais 10%, paga também. O Leandro vai lá, pegou o jogo de chá do Jorge, comprou de uma outra pessoa os pratos, comprou talher e fez toda uma coberta de mesa. Tá? Deu R$1.000, vai lá e paga sobre aqueles R$1.000. Ele pagou imposto sobre o teu imposto e tu pagou imposto sobre o meu imposto. E a pessoa que comprou lá no final pagou imposto junto com nós, conosco todos. A gente chama de efeito cascata. Efeito cascata. Isso aí. O que é o não cumulativo? Então eu, com a minha xícara de R$10, entreguei pro Jorge. O Jorge vai lá e, tem 10 xícaras, 100 reais, 10%, R$10. Opa, eu comprei 10 xícaras do Carlos, eu tenho que aproveitar o imposto do Carlos. Então, meus 10 menos o imposto do Carlos. O Leandro vai lá, comprou as xícaras, o jogo de chá do Jorge, comprou, girou tanto, pega o crédito do imposto do Jorge. Então, quando for vender, tu deduziu isso tudo. Então, tu não tem imposto sobre imposto, quebra o efeito cascata do imposto. Esta é a não cumulatividade em grossas linhas. Claro que existem outros tipos de crédito, incentivos, sim, créditos financeiros, que agora a lei do IBS-CBS deu por fim. Mas no momento atual, pelo ICMS, é apurado assim. Bom, sendo nessa linha aí, vamos pensar de que lá na ponta, então, ele está sendo beneficiado porque está pagando menos. Seria pagando menos o consumidor ou isso é para que o governo consiga arrecadar mais? Teríamos que fazer a conta, na verdade, né? Mas se a estrutura do cara está bem montada, ele pode pagar menos, né? Se ele tem todos esses aproveitamentos, está tudo dentro da legalidade, tem todas as notas comprovadas, né? Então ele pode apurar sobre a não cumulatividade. Ele vendeu para 10 e comprou para 9, teve créditos de 9, ele paga só sobre 1. Diferente do conceito cumulativo. Quanto mais ele fatura, mais ele paga. Ele paga sobre o total do faturamento dele. À medida que ele vai comprando mais para produzir o que é o negócio dele, ele está pagando mais e vai jogando mais. É interessante. Agora a gente começa a entender um pouquinho isso, né? Porque se fala como já há muitos anos da reforma, mas agora está começando a ficar um pouquinho mais claro. Jorge, quando o Brasil optou na reforma tributária pelo modelo europeu, ele optou sabendo que qual é a base, qual é a finalidade? É trazer para a cadeia contributiva o maior número de pessoas possível. Esta é a situação. É legalizar de forma... Então, assim, o governo está fazendo com que eu, contribuinte, fiscalize o Leandro e faça o Leandro me dar documento fiscal, que vai cobrar do Jorge também e dos demais. Então, eu estou permitindo que a cadeia aumente a base contributiva do Estado. Tá? Que a informalidade não seja hoje incentivada. Pelo contrário, eu vou incentivar a formalidade, porque a formalidade pode me gerar créditos, né? Tá? E isso é muito importante. Essa é a métrica do governo e é também, na teoria, o que se baseou para reduzir, para a suposta redução que se vai ter. Pelas as bases que está se falando, entre 25% a 30% de carga tributária. Não sei se isso é uma redução, mas ainda vai ter que se calcular muito bem para saber exatamente. Então tem muito a ver com essa coisa da informalidade, então, que vai tirar muita gente. Então. E a arrecadação, inclusive. Claro melhorar a arrecadação. Claro, melhora. Vamos pensar assim. E quem é que seria agora, olhando assim, de pronto, as atividades mais beneficiadas? A gente pode apontar alguma? Hoje, o que acontece? Nós não temos ainda uma alíquota. Nós estamos estimando de 25%, 26% a 30%. Eu, particularmente, vou ficar no meio, vamos pensar 28%. Né? Se nós tivermos uma alíquota de 28%, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança bem radical, que é uma alíquota que vai incluir IBS e CBS. É a alíquota final, que engloba todos esses 5 impostos que a gente conversou. Então, o que vai acontecer? Hoje, como é que acontece hoje? Né? Hoje, se a padaria, vamos pegar o exemplo da padaria. A padaria vendeu para 10. 12%, vamos pegar só a parte do ICMS. Ela deve R$ 1.200 de imposto. Aí ela comprou para 5. Ela tem R$ 600 de imposto
e ela faz o conta corrente, 1.200 que ela tem na venda, menos os 600 da compra, ela paga R$600. Com a reforma tributária, mudou-se o conceito do crédito, que o crédito agora é financeiro. Então, para nós aproveitarmos esse crédito, o nosso fornecedor ele tem que pagar o imposto dele. Então, o que o governo está fazendo com isso? Ele está, entre aspas, obrigando todo mundo a se adequar no sistema. Porque se nós não tivermos a comprovação do pagamento do imposto pelo nosso fornecedor, a gente vai ter que pagar os 1.200. Traduzindo assim de forma mais clara. Posso, Leandro? Claro. Vamos lá. O governo aumentou o número de fiscais. Cada empresa agora vai fiscalizar a outra. Por quê? Vou lá, vou prestar um serviço para a empresa do Jorge. Tá? Emitir a nota fiscal. Não vou recolher o imposto. Vou aproveitar o imposto para me capitalizar com o imposto. Tem muitas empresas que fazem isso hoje. Hoje é o sistema. Hoje é o sistema. Eu vou lá, emitir a nota, tenho X de imposto a pagar, não recolho o imposto e uso isso no meu fluxo de caixa para tentar uma ampliação, uma melhoria, algo assim. Isso existe hoje. O que vai acontecer daqui para frente? Emitir a nota, não recolhi o imposto. O Jorge não pode se creditar. Por quê? Porque o crédito tributário está vinculado ao efetivo pagamento do imposto. Tá? E aí vem várias questões que se perguntam. Tá, e aí a empresa do Carlos não pagou o imposto. Aí o Jorge não pôde aproveitar. Tá, mas passados 6 meses o Carlos foi lá, parcelou e está pagando. Como é que vai ficar para a empresa do Jorge? Mas vamos lá, um pouco mais longe. Passaram-se 1 ano, a Receita Federal foi lá, entrou com a execução fiscal, penhorou os computadores do escritório do Carlos e levou leilão, levantou o valor, pagou a execução. E aí como é que fica esse crédito futuro? Então tem muitas coisas, muitos pontos ainda a serem, tão nebulosos, a serem esclarecidos dentro do andamento. Mas principalmente o empresário, pequeno empresário, que às vezes usava o valor do imposto para se capitalizar, isso acabou. Isto mas isso é, como tu disseste, vai ter um monte de fiscal, cada um vai fiscalizar o outro, né? Mas e como é que ele vai se dar conta? Quando tu lançar no conta corrente contábil, o crédito vai dar, hoje como tem no ICMS, que aparece lá o negado, aquela nota fiscal, crédito negado, a nota fiscal inidônea, tu lançou lá, dá inconsistência. Automaticamente que não tem o pagamento, vai gerar inconsistência. E aí tu vai ter que pagar mais. Tudo automatizado. Tudo automatizado com o sistema. O comitê gestor é automatizar tudo, exatamente. Então... Só que o crédito, ele continua teu. Só até o momento que o teu fornecedor pagar. Isso vai dar... Hoje, o que pode acontecer no mercado? Hoje, o meu maior fornecedor pode entrar na reforma e ele não ser mais meu maior fornecedor. Por quê? Porque ele não está cumprindo as obrigações tributárias isso vai dele. mudar também, inclusive, a relação de fornecedor e cliente. Vai mudar, inclusive, a relação. Ele pode não vir a ser meu maior fornecedor, em função disso que a gente está conversando. Mas então deixa todo mundo meio embretado mesmo. Eu quero continuar, eu vou ter que mudar. Tu sabe que isso me faz... Eu acho que tem uma certa... vou comparar porque a minha atividade é mercado imobiliário. É que nem aquele cara, vou fazer uma construção, aí contrato uma empresa, a empresa toda ela certinha, recolhe os INSS de todo mundo, te passa lá, e outro que vai construir, vai juntar uma pequenas pessoas, bons profissionais, mas que tudo sem nenhum documento. Quando chegar na hora do cara pegar a negativa do INSS, aí toma um susto, né? Porque ele vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Vou voltar então àquele meu exemplo da padaria. Mas eu acho que tu tem um bom café da barbaridade. Eu estou imaginando se a gente fosse ter falado em cervejaria. Não, aí a coisa mudava, né? Mas um vinho, aí uma vinícola. O rapaz lá tem um amigo que tem uma pequena produtor rural de trigo e compra lá o saco dele de trigo na informalidade. Ele tem um outro conhecido que tem uma pequena granja, tem umas galinhas e compra os ovos dessa. Tá? E ele vende, basicamente, para um Carlos que vai no balcão da padaria, tá? E pagou seu pãozinho, comeu, foi embora. É uma análise tributária. Ele pode continuar apurando
o imposto. Por quê? Porque ele não vai ter os créditos de entrada e não tem. A saída dele é simplesmente para o consumidor final. Ele pode apurar com base no faturamento como ele está hoje. Como tá hoje. Mas, vamos fazer um exercício, um terceiro exercício. Ele comprou do amigo dele que produz o trigo lá, produtorzinho rural, comprou do amigo dele que tem as galinhas e vendeu os ovos, mas segue vendendo para as empresas de nutrição, para os hotéis e tudo. Opa, vai aumentar minha carga. Por quê? Porque eu não tenho crédito nenhum. Esses aqui não me dão crédito. Então eu tenho que começar a analisar quem é o meu cliente Agora e quem sim. é o meu fornecedor. Entendeu? Agora eu fechei os 3 pontos. Estou correto, Leandro? Correto, correto. Uhum. E aí, É uma E aí? análise ampla, é verdade. E aí pode mexer em questão de custo, porque tu pode aumentar o teu custo interno, tá? Claro. E aí com isso aumentar em custo de produto, e aí tu pode ficar fora do mercado, agora entrando pro lado da indústria, claro. né? Então, estas são questões que tem que analisar. Eu vou voltar a um ponto, que é a pergunta que tu fez pro Leandro. Nós temos 3 setores da economia. Setor industrial, setor comercial e o terceiro setor, prestação de serviço. Não vou entrar na questão do agroindústria e tudo mais. Tá? Na minha opinião, o setor que mais vai ser comprometido nesta hora é o setor da prestação de serviço. O contador, o médico, o dentista, o advogado. Por quê? Porque é a questão dos créditos. Tá? Aqui nós vamos ter alguns problemas para a apuração tributária. Então, a carga tributária da prestação de serviço vai ser realmente ampliada nesse primeiro momento. Né? Nós temos alguns segmentos que tiveram alguns benefícios de reduções. Vamos lá. Medicamentos. A carga tributária é cheia, porém tem 100% de redução. Planos de saúde, hospitais, clínicas médicas. Eu tenho 60% da redução. Apurei o imposto de 100, vou pagar só 40. Exato. Isso é É norma. É norma. Norma. Uma outra coisa que a gente às vezes não... Só fazer um parênteses, doutor. O cesta básica também entrou na alíquota zero. Não vai ter tributação no Brasil inteiro. Então é um ponto... O que muda isso? Na minha humilde opinião, a grande vantagem da reforma tributária hoje nós temos 27 unidades da federação, são 27 legislações estaduais. Com a reforma tributária, vai ser uma única a nível Brasil. Municípios, nós temos mais de 5.500 municípios, também unificaremos em uma única legislação. Então aí vai ter uma vantagem muito grande, porque a gente vai apurar no Brasil. O arroz aqui no Rio Grande do Sul é alíquota zero, pela isenção. No Nordeste vai ser alíquota zero também. Então ela vai ser unificada no Brasil inteiro. Então isso vai dar um reflexo bem positivo. Eu vou fazer uma pergunta assim. Isso pode vir, de repente não está dentro do contexto, mas pode vir aquelas discussões de incentivos fiscais que tem de um estado para outro, aonde leva uma empresa para outro lado. Isso também pode vir a atingir, nesse caso? Vamos lá. Digamos que a reforma tributária, o complexo da legislação, seja um grande desenho que tenha que ser feito. Tá? Então, o governo, nós temos 3 entes federativos. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Tá? Os 3 entes federativos vão desenhar essa reforma tributária. Porém, compete ao governo federal regular norma de incidência, fato gerador, base de cálculo, todas as questões atinentes à tributação. Compete ao Estado e município exclusivamente fixar a alíquota. Tá? Nós podemos ter, Jorge, algumas situações que podemos ter uma pequena guerra fiscal. Por que pequena? Porque hoje existem distorções gigantes. Tá? Um estado que cobra 17, outro que cobra 4. Tá? Por quê? Porque o governo federal permitiu aos estados e municípios fixar a alíquota. Porém, ele fixa o limite que tu pode fixar.
vamos dar um exemplo, entre 10 e 14, pode colocar o percentual que tu quiser, mas é entre 10 e 14, não hoje entre 0 e 100. Tá? Nós temos isso aqui no Rio Grande do Sul, que ficou bem clara há 2 anos atrás, a questão do ICMS na gasolina. Que nós tínhamos um ICMS no Rio Grande do Sul e a gasolina em Santa Catarina era bem mais barata por conta do ICMS, que era muito menor. Tá? Então, são impostos que fazem sobre o consumo que realmente impactam pelo percentual alto que são. Então, esta é a mudança que nós vamos ter. O governo federal faz praticamente toda a legislação, competindo apenas aos estados e municípios a aplicação da alíquota. Então, a guerra fiscal vai ficar muito mais branda. Vai ficar mais branda. Uhum. Que isso é um problema que também é já de muitos anos, né? De muitos anos, Na verdade, a guerra fiscal, ela vem desde sempre, praticamente. Mas eu acho né? que é um pontapé inicial, né? Que essas coisas a gente vai amadurecendo. É uma geração que a gente precisa passar para isso mudar. Mas eu gostaria agora, e sinto-se nesse bate-papo, quando falaste que o que mais nesse primeiro momento vai ser atingido é a prestação de serviço. Desse o exemplo do dentista, do médico, essa coisa toda. Só esclarece assim para mim poder entender. A clínica médica, o hospital, o plano de saúde, esses têm o benefício do redutor. Mas o médico, aquele médico que tem apenas o seu consultório, trabalhando na pessoa física como prestador de serviço, ele vai ter uma alíquota que hoje ele paga, vamos lá, lucro presumido. 3% de COFINS, 0,65% de PIS, Imposto de Renda e Contribuição Social, que é uma parte que a reforma tributária não entrou. Tá? Aí ele presta serviço, ele tem o ISS, que é de 3 a 5%, mas é o que ele paga. Tá? A alíquota do IBS e CBS deve girar entre 25% a 30%. Olha a diferença aqui. Mais o Imposto de Renda e Contribuição Social que tu vai ter que apurar. Mas isso quer dizer que então... Pode ter um impacto muito grande no custo dele, tributário, essa reforma. Então é possível que aquele médico, aquele profissional liberal, ele vai precisar aumentar os honorários deles para cobrir? Ou ele aumenta o valor dele de cobrança, ou ele vai ter que se adequar de forma tributária a constituir uma pessoa jurídica diferenciada de pequenos procedimentos, mudando para poder, então, aproveitar os créditos, apurar de outra forma, constituir uma empresa e aí fazer uma análise, como o Leandro bem falava antes, ponto a ponto da situação dele, para tentar minimizar esse impacto tributário que ele vai ter. Sabe que eu gosto aqui no programa trazer umas abordagens bastante práticas, né? Vamos lá, então... Menos a padaria, tá? Não, a padaria não vou nem mexer, porque isso aí eu sei que tu é bom. Mas vamos lá. O cara é médico, ele é um prestador de serviço e ele não consome nada, ele só consome o que ele precisa para deixar o escritório dele, o consultório dele funcionando. Você acha, se dependendo do cara que faz alguns procedimentos, ele constitui uma empresa jurídica e aí vai se adequar da melhor maneira. Mas aquele cara que ele é um clínico, que não faz nenhum procedimento, ele é um clínico, um excelente profissional. Então, ele fica sem condições de se ajustar. A pessoa física, que nem o Carlos estava comentando, ela foi duramente impactada na reforma tributária. Então, nós temos clientes também, produtores rurais também, que estão sofrendo, vão sofrer na pele isso, e a gente já está fazendo uma análise nesse sentido, né? Com relação à alíquota, nós estávamos falando antes, profissionais liberais, então, né, e atividades regulamentadas, elas vão ter uma redução de 30%. Então, dos 28%, vamos pensar que foi o exemplo que eu dei, vamos dizer que ela cairia ali para uns 19, 20, né? Mas muito mais que os 3,65 de hoje e mais o ISS. Então, aí que eu ia chegar. O aumento da carga tributária no serviço, ele vai ser duramente impactado. Que quando se começou a tributar no Brasil, a indústria tinha um peso maior, por isso que ela pagava tanto. E o serviço estava mais embaixo, e hoje se inverteu. As maiores, em termos de quantidade e arrecadação, são empresas prestadoras de serviço. Então, o governo inverteu um pouco essa lógica, né? Então, por isso esquecendo que o Brasil
teve lá no governo anteriores, né, o incentivo à indústria. A criação da CSN, Vale do Rio Doce, a Petrobras, né, toda aquela questão lá em 1950. Tá? 50 anos em 5, incentivo à indústria. O Brasil sempre quis ter uma base industrial muito forte. Mas nos últimos anos, da década de 2000 para cá, a arrecadação do serviço ultrapassou em muito da indústria. Né? O Brasil tem um viés de serviço muito grande e o impacto dela na arrecadação federal é muito grande. Por isso, o governo inverteu a base. Para arrecadar mais. Para arrecadar mais. Exatamente. Dificilmente a gente tem alguns estudos que a gente já fez, em tese, né? Claro, a gente vai ter que confirmar isso, mas muito vai ter um aumento de carga tributária para muitos clientes. Sim, nós temos que aguardar sair as alíquotas, né? As alíquotas. Para saber de cada estado como vai operar. Então tem uma série de variáveis aí para ver como é que isso vai funcionar. Aí. Falando em alíquota, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que mencionar, agora vai me ajudar muito. Tenho aqui uma empresa pequena que vende sola de sapato. Tá? E ela vende sola aqui no mercado do Vale dos Sinos, mas também atende ali o mercado de São João Batista, em Santa Catarina, vende para Jaú, em São Paulo, que são mercados polos de Franca, polos de calçado. Tá? A alíquota tem um valor base, mas a venda para Santa Catarina pode ser com um valor, para São Paulo outra, para Minas Gerais outra, por conta do valor da tributação deste local. Uhum. Olha o trabalho que tu vai ter para fixar o preço de venda. Então, tu já tem que ter uma estrutura de conhecimento tributário. Tu tem que estar muito próximo hoje do teu contador. O que eu mais recebo... Eu estou quase trocando de profissão. É mesmo? Eu acho que vai mas, sinceramente, impacta realmente para a pequena empresa. Porque se ela tem 4 clientes, um de cada estado, ela pode ter 4 preços de venda diferentes. Por conta da alíquota de cada estado que possa ser diferente. Mas olha só. O que eu mais recebo hoje de perguntas é, Leandro, como é que vai ficar meu custo? É a pergunta-chave, né? Diz, calma, ano que vem não muda nada ainda. Não sofre por não antecedência. Sofre por antecedência. Mas a gente tem que já pensar, porque em 2027 já vai mudar. Os caras já têm uma dificuldade para constituir um preço de custo e ainda vai ter, de repente, 4 alíquotas. Pode ter 27. Tu pode ter 27, inclusive. São 27 federativos, né? E ainda pode, conforme o tipo de produto, algumas situações, ter mais de 5.500 por conta do ISS, né? ISS, voltando à questão das alíquotas, uma questão importante da reforma hoje, como é que funciona os impostos sobre consumo? Eles são pagos por dentro. Isso é uma questão importante. Na reforma tributária, eles vão ser pagos por fora. Um exemplo. Hoje, eu vendi pro Carlos R$1.000. Os meus impostos, o ICMS, o PIS e o COFINS já estão dentro desses R$1.000. Com a reforma tributária, esses R$1.000, considerando 28% de alíquota do IBS e CBS, eles vão a 280. Então, a minha nota fiscal, o Carlos vai ter que me pagar 1.280. E eu vou poder aproveitar esses 280 de crédito. Então, olha a mudança, né? Vai interferir diretamente também no fluxo de caixa dos negócios, porque o imposto agora, quem não tiver organizado, é mais uma preocupação. O americano não faz isso, hein? Eu ia chegar nesse ponto, assim, ó. Nós temos que entender assim, ó. Lá na década de Constituição do ICMS, a Lei Candir e tudo mais, se discutia 96. Se discutia muito o cálculo do imposto, por dentro ou por fora. Se o imposto integra a sua própria base de cálculo ou não. Tá? Isso é uma discussão técnica, matemática muito grande. Agora, vamos voltando ao nosso modelo europeu, nós vamos passar a apropriar, tá, o nosso crédito por fora do valor. Então, o meu custo é R$1.000, a alíquota, digamos que seja 28, eu vou pagar 1.280. Então, eu não vou pagar sobre os 1.280 28%, que daria praticamente 308, né? Mais ou menos. Né? Então, eu tenho essa redução. Então, o imposto não faz parte mais da sua própria base de cálculo. Porém, isto vai levar a um terceiro assunto, tá? Que é, daqui para frente, tu vai ter que
não vai receber mais esse valor, que é o split payment. Tá? O que é isso, Jorge? Vamos lá, paguei o Leandro os 1.280. Paguei com o meu cartão de crédito. Aí a operadora já manda os 1.000 para o Leandro e os 280 para a Receita Federal. Quando eu pagar o boleto no banco, tá? Lá, fui no banco, paguei o boleto, já vai o que é imposto para um, que é do contribuinte para ele. Isso também vem aquela coisa da sonegação também, vamos pensar o seguinte. Exato. Não só da sonegação, não, Jorge. Tô pensando, porque a sonegação é o cara que nem informa. Sonegar é ele, mas tá eu digo o inadimplente. Inadimplente, a figura do inadimplente. É. O inadimplente que, nesse ponto, ele não vai ter mais como se capitalizar com o valor do imposto. Exato, ele teria 280 no para caixa fazer dele. qualquer coisa. Exatamente. Ou ele está com problema de custos, algumas questões, ele aproveita o valor do imposto para se capitalizar naquele dado momento e regularizar a sua situação técnica, contábil, operacional. Nesse momento ele não vai ter mais isso. Para resolver logo adiante, de repente. Ele vai lá, parcela com a Receita, com o não vai Estado, ter né? mais isso. Por isso que eu digo que é tão importante nós ter uma gestão de fluxo de caixa, porque em janeiro de 27 isso vai mudar. E quem ficar contando com esse imposto não vai ter mais. Então vai mudar. A gente brinca dentro do escritório que as empresas vão ter que ter um setor de cobrança de fornecedor, pela questão de os fornecedores têm que pagar os impostos, senão eu não posso me creditar. Então, olha a mudança estrutural, a organização, a profissionalização que as empresas vão ter que ter para poder atender toda essa legislação. Né? Inclusive, agora, pegando aquilo que foi dito antes, vocês vão me corrigindo, tá? Vendi, agora quem vai vender sou eu. Não para padaria, mas vou vender R$1.000. Aí gerou o imposto de 1.280. Tá ali que eu gerei esse imposto. A minha atividade gerou 280 de imposto. Aí o cara que comprou não pagou. Não pagou o título. Posso pensar assim? Não pagou. Não pagou o título. Estou eu empipinado com meus 1.000 e o governo com os 280. Exatamente. E os 280, a venda ainda é por operação, por competência, como a gente tem hoje. O que mudou foi o crédito. O crédito ele é financeiro. Então, o Jorge tem o problema dos 1.000 que ele não recebeu e ainda deve 280 para o governo. Pois é isso. Eu ainda estou devendo 280. Exatamente. Esse pepino fica na tu tua é mão. corresponsável. Tu é corresponsável tributário. Então, Mas Na isso realidade, aí... o responsável tributário é o devedor da duplicata, do título que tem que pagar, mas tu, como sendo o vendedor, é corresponsável tributário pelo recolhimento. Pelo recolhimento. Até então, o próprio cliente... Além de não receber os 1.000, tu ainda tem que desembolsar 280 para o governo. Porque o imposto é por fora. Agora, a base de cálculo do imposto, ele é sobre o valor do teu produto, da tua mercadoria. Então, os 280 é do governo. E os 1.000 é do Jorge. Não, mas é isso. Então, eu acho que eu não entendi. 1.280, o cara não pagou. Eu não recebi meus 1.000 e o governo também não recebeu os 280. Mas eu continuo, mesmo que foi por fora, essa conta de 280 está caindo na minha cola. Sim, na porque tu é corresponsável tributário. Mas e se, por exemplo, tá, e aí, o que acontece? Agora já começa a me preocupar. Eu acho que aí tem que começar o pessoal a se preocupar, mas pera um pouquinho, tio, agora eu já não sei se eu vou mais vender para ti, porque se tu não me pagar... Exatamente, tu vai ter que qualificar a cadeia como um todo. Mas hoje em dia também é assim. Só não é por fora o imposto, é por dentro. Tá? Eu paguei a nota fiscal de 1.300, o imposto está ali dentro, o cliente não me pagou, mas eu tenho que pagar o imposto no Não, mas vamos... Tá, sim, em tese agora é isso. Agora só mudou, que era por dentro antes e agora é por fora. Não, mas em tese é isso, né, Carlos? Em tese é isso. Mas se o cara ele não pagou, ele também deixa de recolher, vamos pensar. Ele não vou por causa de qualquer motivo, não vou recolher. Mas agora... ele não recebe o dinheiro dele e ainda tem que pagar. Pagar o imposto. Porque antes ele também não recebia, mas aqueles 280 estava dentro do preço. A tua dúvida, Jorge, é muito comum. O pessoal sempre pergunta, mas vai funcionar? Isso não vai travar em algum momento? O pessoal não paga imposto? Eu tô achando que... Por isso que eu acho que esse assunto... a gente começou meio dando uma aquecida, mas agora entramos... na minúcia, né? No dia a dia mesmo, que aí começa o bicho pegar.
Eu creio assim que, na verdade, o mercado vai se autoajustar com relação a isso. Quanto tempo? Nós temos E ainda vai esse fazer uma limpa. e vai fazer Exatamente. Uma limpa daquele, mudando um pouquinho os conceitos. Tu tem duas figuras, o empreendedor e o empresário, né? O empreendedor é o cara que tem a ideia, começa a desenvolver, mas ele sabe ter a ideia, mas a operacionalidade dessa ideia, como técnica, contábil, jurídica, empresarial, para ele é muito difícil, tá? E aí tu tem um empresário, que é o cara que tem conhecimento, detém, sabe ter o negócio e sabe desenvolver esse negócio. Essa é uma diferença, tá? Agora tu vai separar. Isso de forma bem clara. Por quê? Porque todo mundo vai ter que ser empresário e vai ter que ter conhecimento suficiente para esse tipo de coisa. Tá? Para saber exatamente o que está fazendo e que aquela operação tem obrigações, tem situações. E o principal disso, lembra que eu falava anteriormente para o Leandro, obrigações acessórias, informações que tu vai ter que prestar à Receita Federal. Jorge, não existe mais aquela figura do fiscal que bate com um mandado escrito na tua porta para te autuar. Não existe mais. Hoje é eletrônico. Tu vai receber tu deu o teu certificado digital pro Leandro, ele lançou na caixa do ECAC lá e vai vir na caixa de mensagem a autuação. Notificação que nem hoje multa de trânsito, né? Mais ou menos isso, tu recebe na tua carteira digital. Eu sou do tempo, tu não. O Carlos estava entrando, mas eu sou do tempo que aqui na nossa região tinha muito, muito dinheiro devido à exportação de calçado. Então, era bonito de ver, tu sair às vezes de manhã assim, né, com um pouco aquele monte de carro, tudo parado, e a fiscalização de ICMS abrindo, e era, porque tinha muito disso, né? Isso também não existe mais, né? Muito pouco. Tu tem assim ainda do ICMS, as volantes que eles chamam, né? É muito pouco, mas porque se aquele camarada que está recebendo a mercadoria e o cara fez alguma coisa, em algum momento vai impactar. Porque assim, Jorge, lá naquela época, nós tínhamos, primeiro, a IDOF e depois a IDF, né? Que era a autorização de impressão de documento fiscal. Ou seja, tu tinha um talão de nota, tá? O talão de nota era quase que um talão de cheque, né? Tu emitia ali. Tu tinha 4 vias. Aí existia a nota calçada. Botava um tanto numa via e outras também. Ou tu não informava. A nota fiscal era física, tu tinha que mandar para fiscalização. Tinha a nota que ia para fiscalização. Isso tudo acabou. Hoje, quando tu deu o enter ali na operação, colocou todos os dados do cliente, do produto ou do serviço, valores, deu o enter, automaticamente, antes de o cliente receber a nota, já passou pelo validador da Receita. A Receita é a primeira a saber. Então, não existe mais essa situação. Então, isso reduziu muito. Hoje, tu tem, na realidade, nesse ponto, a figura da sonegação, que é a venda de mercadoria sem estar acompanhada do devido documento fiscal. Só. Aí existe E uma coisa bem importante com relação à informalidade. A nova legislação ela trouxe a figura do pagamento por cessão onerosa, né? Então, a base de cálculo do imposto não é simplesmente o que foi vendido. Vou dar um exemplo. Eu vendi pro Joãozinho, né, uma mercadoria, tirei a nota fiscal. Ok. Agora vem uma empresa de manutenção fazer um serviço na minha empresa. E eu vou pagar, vou fazer um Pix para esse cidadão, que é bem a realidade hoje de muitas empresas. Claro. Faço um Pix. E a contrapartida não me tira uma nota fiscal. Possivelmente esse meu fornecedor vai ter problema, porque a Receita vai estar de olho nessa movimentação dele, né? Então, isso é uma questão... ele ampliou o conceito de base de cálculo para apuração dos impostos. Então, é uma realidade de muitos. Então, esse período que a gente tem agora de 1 ano e 3 meses, 15 meses para se organizar, tem que ter atenção com relação a esse ponto, principalmente os pequenos, né? Porque esse conceito ele mudou também. Tu sabe que eu, dentro da atividade imobiliária, a gente já sabe também, porque antes tinha aquele negócio, eu comprei um imóvel, vou fazer a escritura, eu paguei tanto no ato, vou dar tanto e tal.
Hoje, a informação, ela tem de onde saiu esse dinheiro, para onde vai. Ah, não, mas foi fulano lá que me... Tá, mas ele tinha dinheiro para isso? Tinha no balanço dele lá, como é que é Declaração de imposto de renda. Ele tem esse valor porque vai fechando. Tá Porque declarado, né? vai ficar cada vez mais. Porque, eu já pago, tá, mas pagou de que jeito? Eu sei que não é do nosso assunto reforma tributária, mas entrando nesse ponto assim, acho que é uma questão interessante. As pessoas hoje resolvem fazer um churrasco ou qualquer atividade. Ah, vamos fazer uma festa? Vamos se reunir lá uns 10 amigos, vamos fazer um churrasco. Quem é que vai comprar? O Jorge. Compra a carne, a cerveja, providenciou tudo. Quando deu? R$2.000, 200, somos 10, 200 para cada um. Entrou 1.800 na conta do Jorge. Você renda? Você não vai declarar isso para a Receita. Mas a Receita soube que tu recebeu aqueles 1.800. As pessoas não têm noção disso. Na cabeça dela é renda. Isso é uma fugindo um pouquinho da reforma tributária. Mas é porque a reforma tributária só veio sobre os bens e consumo. Ela não veio ainda sobre a renda. Mas virá um determinado momento. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Porque isso ali não é renda. Dentro do conceito de renda. É um rateio. Né? Mas a Receita tem aquela informação nua e crua entrou na conta bancária como renda. Você não tem outro documento. Até pouco tempo atrás estava aí o negócio do Pix, né? Tinha um limite que depois disso tinha que dos fazer. R$1.000 em janeiro. Dos R$1.000 e tal. E aí, nossa, o que tinha de gente correndo atrás disso. Olha, eu não posso mais. Se eu tenho um negócio para receber, me dá em dinheiro, faço qualquer coisa assim, mas também não. Muita gente estava preocupada. Isso acabou caindo, essa Caindo regra. porque não tem nem como administrar isso, fiscalizar isso também. Mas vai chegar, né? Mas a Receita tem total condição de fazer um filtro. Quem movimentou mais de 1.000, 5, 10, ela pode buscar essa informação e pedir explicações, esclarecimentos. Eu tenho uma pergunta, mas eu já vou fazer essa pergunta já sabendo qual que é a resposta, porque já foi dito várias vezes aqui, né? O que o empresário de hoje tem que começar a fazer a partir de agora? Tem que se mexer. E quando eu falo se mexer, é começar a analisar toda a estrutura da empresa. Para nós começarmos a analisar isso em conjunto, né? E fazer o melhor estudo tributário. Nós temos agora, principalmente as empresas do Simples, as menores, elas devem e precisam fazer esse cálculo. Conclui que depois eu quero te perguntar na tua sequência. Por que eu digo isso? Que nem nós já bem falamos. Hoje nós temos um sistema que ele vai continuar. E na minha opinião ele vai durar ainda 2, 3 anos, ano que vem com certeza não vai mudar, ele vai perdurar. Os contribuintes do Simples podem continuar pagando nesse regime. Mas tem toda uma mudança tributária a partir de 2027 que vai exigir a gente fazer conta, fazer análise. Se esse sistema de hoje vai ser o mais vantajoso para a empresa. Vou fazer uma colocação aí, agora já que ele falou em churrasco, eu vou levar para a tua brasa esse churrasco aqui. Assim como o Carlos disse, que vai ter que definir quem é o fornecedor e quem é o cliente para ver, isso vai ter muita gente procurando outros também contadores, né? Porque com tanta informação nem todo mundo pode estar preparado, e aí vai chegar um momento que vai dar confusão também, né? O sistema tributário brasileiro é complexo e essa mudança agora veio para o que a gente sabia até hoje. Em 2027 muda tudo, a gente não é um sistema totalmente novo e isso requer muita atualização, estudo. E é jogo rápido, né? Nós falávamos sobre isso na entrada ali. Agora realmente nós vamos ter que profissionalizar. Agora nós vamos aquele pequeno escritório que tinha só trabalhava para pequenas empresas do Simples e fazia só as demonstrações básicas, né? Não tem como existir mais. Ou ele avança, busca em sistema, porque não é pessoas, é sistema, tá? Para conseguir chegar a atender todas as obrigações que o contribuinte vai ter que passar a fazer. Né? Nós temos que hoje entender que a diferença entre o pequeno e o grande passou a ser muito pouca em matéria de informações da Receita Federal. Tá? Nós criamos lá no escritório, Jorge, um checklist para a simulação, que vem desde a análise do fornecedor, naquele setor, ao cliente dele, medindo e mensurando
se vai ou não. E fizemos um teste, a alíquota básica, 25%. Vamos dizer que o governo fixe no menor valor, 25%. Vamos trabalhar com ela. E começamos a fazer simulações. Hoje o empresário vai ter que simular, ele vai ter que saber exatamente, cara, eu compro do meu amigo lá, eu compro aquele, mas ele não me dá crédito. É meu amigo, continua sendo amigo, mas não me serve mais. Ele vai ter que analisar. Agora ele tem que baixar, fazer os seus cálculos corretamente, olhando ponto a ponto. Tá? Aquelas questões de que algumas empresas, mesmo pequenas, que estavam no lucro presumido, que tinham crédito de incentivo, de laticínios, o crédito presumido, essas figuras fictícias jurídicas vão deixar de existir. Eu tenho lá uma pequena produção de leite. Estou aqui em Nova Petrópolis, tenho um pequeno produtor de leite e eu resolvi fazer queijo. Aí eu comprei leite de alguns, eu tinha o crédito presumido. Não existe mais, essa figura jurídica deixa de existir. Então eu posso ter um redutor, algo assim, mas eu tenho que procurar meu contador, eu tenho que me munir de informações para saber se eu vou estar vendendo o queijo com lucro ou com prejuízo. Exatamente. Nós, particularmente, nós vamos começar esse trabalho desde já, né? A gente tem programado para outubro começar a chamar, né, as empresas e começar a fazer esses estudos. A gente tem calculadoras de reforma tributária e tudo que vão nos auxiliar, mas vai ser no sentar e organizar e remodelar a estrutura dele dentro das normas. E vocês entendem que todo esse movimento pode, depois que bem já maduro, ele pode vir a reduzir a burocracia ou apenas mudar o nome dos tributos? Na minha opinião, no início nós vamos ter uma carga a mais de trabalho, principalmente para o nosso setor contábil. A gente vai ter um trabalho no período de transição, que vai até 2032, a gente vai ter uma carga maior de trabalho. Aumenta a burocracia. Aumenta a burocracia. Mas tem outras situações muito boas, né? Hoje a gente tem várias obrigações acessórias, como EFDs, que são termos contábeis, né, declarações, tudo isso vai cair também. Né? Então a gente vai ter melhorias, né, no sistema, mas a médio e longo prazo. Isso aí depois a gente vai... Tu que é expert nessa área, nós falamos acho que umas 4, 5 oportunidades, obrigações acessórias. Acho que vale a pena, Jorge, explicar o que é obrigação acessória e o que é a obrigação principal. A obrigação principal é pagar o tributo. Tá? A obrigação acessória? A obrigação acessória nada mais é do que nós declararmos o débito para o fisco. Né, através de demonstrativos, de declarações, né, a gente preenche várias tabelas onde tem todas as informações da empresa e onde a gente declara os débitos para o fisco, de forma bem resumida. Né, tanto a parte estadual, parte federal, municipal, se tinha muito, mas hoje em dia já quase não se tem mais, é tudo pela nota eletrônica. Então a gente detalha o cálculo do imposto para o governo. Né, então a gente faz uma série de obrigações acessórias, né, anualmente para atender o fisco. Isso é anualmente. Muitas são mensais. Né? Eu digo anualmente dentro do ano. Né? Tem algumas que são mensais, inclusive, uma grande parte. Então a gente preenche. O empresário mais antigo vai lembrar que o contador falava: esse trimestre eu tenho que apresentar a tua DCTF. Lembra? Que é a Declaração de Contribuições de Tributos Federais. Né? Que veio evoluindo, e aí com o sistema informatizado da Receita, hoje tu apresenta, né, a parte previdenciária, o E-Social, aí tu veio incluindo diversos outros pontos. Então são documentos técnicos que tu tem que preencher, prestando as devidas informações sobre o teu negócio à Receita Federal e Estadual. Vamos pensar que a gente sabe que tem regiões no país, que essa coisa da informalidade está muito enraizada, porque é uma cascata. Isso também pode ser impactado? Eu diria que a informalidade hoje, o cara, por exemplo, está no Simples Nacional, ele está informal, né? E agora com essas mudanças da reforma tributária, ele vai ter que se adequar de alguma forma. Porque na outra ponta, para quem ele vai comprar, o cara vai exigir dele, ele vai precisar do crédito. Salvo se ele vende só para consumidor final, alguma coisa que ele é do Simples também,
Mas dependendo do sistema dele, se ele vender para empresa, por exemplo, esse cara tá fadado a, com o tempo, ele cair no mercado. Ou ele evolui. Ou ele evolui, ou ele tá fora. E sem contar o risco que ele vai ter em função dessa informalidade. Especialmente se ele recebe em conta bancária, etc. Então o governo está de olho, ele vai estar de olho muito forte nisso. E cada vez mais, os filtros que o governo faz, ele pode reduzir ao ponto que ele quiser. Hoje eu quero tirar um filtro de quem teve vendas informais acima de 10 mil, quem movimentou acima de 10 mil numa conta e não registrou isso. E esse É filtro muito simples de fazer isso. colocar na tela o valor, dar um enter, sai o relatório eletrônico. E sai o cruzamento com a declaração de imposto de renda de cada um daqueles ali e dá exatamente quem declarou e quem não declarou. E aperta um outro botão, já sai a notificação. Nossa Senhora. O governo, ele, na minha percepção, ele não faz ainda porque, né, não quer, vamos dizer assim, né? Porque ele poderia já... Aí são, acho, questões políticas que nós temos, né? Especialmente em alguns estados da federação, que tem um grau de informalidade muito grande. É isso. Né? Nós não podemos esquecer que nós estamos hoje, somos privilegiados por estarmos no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, colonização italiana, colonização alemã, colonização japonesa, que vem de uma cultura muito forte, né? Europeia, que tem esse conhecimento um pouco maior. Mas vamos pegar o Nordeste, onde as operações são um pouco, vamos pegar o período árido do Nordeste, algumas questões, e o tipo de atividade, o tipo de trabalho, que dificulta a formalidade muitas vezes. Né? O rapaz lá que vende lá o seu acarajé, a baiana, o rapaz que está com água de coco na beira da praia, é dificuldade. Tu vai dizer assim, mas o cara vendeu lá meia dúzia de coco. Mas meia dúzia de coco todo dia, no final do mês, quando deu essa brincadeira? Né? A gente tem que entender isso. Então o governo também tem que ser sensível a um ponto que, se ele também começar a exigir 100%, é a dificuldade que vai ter em algumas atividades. Mas pensando que tudo isso que tu estás... Vamos falar pela região Nordeste, Norte, aonde predominantemente muito forte a prestação de serviço. Hotéis, fica muito turismo, aquela coisa toda. Isso vai acabar chegando lá também, então, de uma maneira... Vai. Porque se a curva virou da indústria, como tu bem colocaste, para a prestação de serviços, esse negócio só tende a crescer também, né? Então, vai mudar. O cara aquele que não é mais o vendedor de coco que está com o último celular de geração, vai ter que começar a pagar imposto mesmo também, né? Eu acho que essa é o princípio básico da reforma tributária, é aumentar a base contributiva. Né? É trazer para pagar, para ser contribuinte, uma gama maior de pessoas. Né, de pequenas empresas, pequenos negócios, que aumentar essa base, diluindo isso tudo dentro da cadeia, né, fazendo com que mais pessoas sejam contribuintes e tentando reduzir essa carga tão pesada que ainda já é. A gente pode ser, nós somos aqui apolíticos, certo? Certo. Mas vamos lá, arrecada, o governo então quer arrecadar mais. A gente gostaria de ter um país que pudesse então dar o retorno. Mas não é reforma tributária. Não. É reforma administrativa. Não, tudo bem, vamos dizer, mas com reforma tributária o governo vai ter mais dinheiro, ou não? A princípio, se espera que, o que se aguarda, é que se mantenha a arrecadação, ou que se ela aumente pela base, mas não por aumento do custo tributário para as empresas. Tá? Mas entrando um pouquinho nesse tema político, tá? O que o governo precisa para melhorar e equacionar suas contas é fazer uma reforma administrativa. O peso do Estado na economia e especialmente o peso do Estado para o contribuinte é muito grande. Muito grande. Né? Essa é a grande questão. Nós precisamos cobrar mais caro porque temos um custo muito grande hoje em todos os entes da federação e em todos os poderes, tanto executivo, legislativo e judiciário. Né? Nós temos hoje um dos judiciários mais caros do mundo. Nós temos um custo legislativo altíssimo. Estamos agora para aumentar o número de deputados federais. Né? Tudo isso é um custo muito grande para a federação. E isso sai de onde? Do pequeno empresário que paga imposto.
E que não tem devido retorno. Em tese é isso. Mas é isso. Basicamente, sim. Basicamente sim, né? E é isso, eu acho que quando se fala de reforma tributária, por favor. Tem um professor que comentava um pouco sobre a bitributação, né? Bitributação é tu cobrar imposto 2 vezes pela mesma situação. Ele dizia que o grande problema do Brasil é a bitributação. Na medida que tu paga o imposto, tá? Fui lá e paguei minha empresa, minha padaria, paguei o imposto da padaria, tá? Mas esse imposto está embutido lá, tá? Segurança, um hospital condizente de saúde, educação para quem tem filhos, né? Ruas adequadas para te transitar com teu veículo e fazer teus negócios, né? Toda a questão que a Constituição, no artigo 5º, dá lá, lazer, todos os nossos direitos, né? Ao cidadão. Bom, ocorre que tu não tem. A bitributação começa quando? Para ter saúde, eu vou lá e contrato um plano de saúde. Tá? Para ter escola, eu vou lá e uma escola particular. Para ter segurança, eu tenho que contratar uma empresa de segurança particular para cuidar da minha casa. Pois é. Então, aí tu tem realmente a bitributação econômica, não é jurídica, ela é econômica. Porque tu pagou o Estado, que não te prestou o serviço, e tu vai ter que pagar para um particular prestar aquele serviço para ti. Eu acho que isso eu acho que assim, é a maior dor para qualquer pessoa, não é o fato de ter que pagar, é que se ele tivesse uma contrapartida adequada, né, condizente com o que ele precisa, que é a segurança, aquela coisa toda. A dor é que já se paga um tributo, uma carga tributária elevada e não se tem um retorno. Né? Então esse é uma dor grande. Mas nós já falamos isso, Carlos, sobre se tu pode sintetizar assim, quais são os pontos centrais dessa proposta, dessa reforma tributária? Sim, ó, ela parte de uma espinha dorsal nova. Nós tínhamos os impostos federais, estadual e municipal, e cada ente era responsável por toda a estrutura destes tributos. A União regulamentava toda a questão da cadeia, da forma, apuração, base de cálculo, normas de incidência dos impostos federais, que era o PIS e a COFINS e o IPI. Tá? Cabia ao Estado regulamentar o ICMS e os 27 estados da Federação e o Distrito Federal regulamentava conforme cada um. O primeiro a regulamentar no Rio Grande do Sul foi a lei do Antônio Brito, né, que ainda montou todo o regulamento do ICMS, e vários estados também seguiram uma base gaúcha, né? Então, e aí os outros municípios vão lá e criam a lei do ISS, que é basicamente o que nós estamos tratando aqui. O que veio a essa base dessa reforma tributária? Ela traz para a União a regulamentação total da tributação sobre o consumo, que é o IBS e o CBS, deixando apenas na mão dos estados e municípios a alíquota. Tá? É uma questão. Ou seja, eu tenho uma legislação. Quando eu tinha 27 legislações de ICMS, uma lei federal de PIS e COFINS, e eu tinha a legislação municipal, mais de 1.600 e poucos municípios de legislações de ISS. Agora eu tenho uma só. Uma norma só e um só que diz a regra. Tá? Isso dá uma segurança jurídica maior, porque tu tem uma análise, uma legislação que vai ser fixada, não... Estou dizendo que os nossos deputados têm mais competência do que um vereador, do que um deputado estadual. Não estou entrando nesse mérito, mas estou dizendo que tem uma estrutura maior do Estado Federativo da União de fixar essas questões com maior propriedade. Tá? Então nós vamos ter agora uma estrutura jurídica um pouco mais segura e mais linear, retilínea em relação à forma de apuração tributária. Tá? Espera-se que, Jorge, que as alíquotas fiquem num padrão condizente, permitindo que se recolha, que aumente essa base e que ela venha para facilitar o contribuinte, agilizar a forma de arrecadação e, especialmente, né, que traga melhoria. Com algumas obrigações acessórias, com algumas análises, que cada um possa rever o seu negócio e melhorar a sua capacidade técnica, né, e venha como uma melhoria. Eu olho com bons olhos a reforma tributária. Espero que ela não venha só para burocratizar ou para criar ou trocar o nome dos impostos. Não seja só trocar o nome dourar melhor a pílula, não, nada disso. Mas que ela seja realmente uma... Tu tá vendo com esse caminho, tu tá vendo assim. A forma por como enquanto, ela tá, por enquanto, o que a gente tem
a emenda constitucional, a lei complementar que saiu, está seguindo nesta linha. E esperamos que, nesse mesmo diapasão, siga as demais normas que venham regulamentar. Leandro, e nas empresas, o dia a dia, o que a reforma tributária está dizendo? Nas empresas, a mudança ela deve começar desde já, né? E vai exigir uma mudança, né? Mudança como um todo, que nem eu venho comentando. Porque hoje, o que se aplica hoje, né, provavelmente não vai se aplicar em 27. Salvo se, né, a empresa, em análise que for realizada, verificar que o sistema atual que está hoje vigente possa permanecer, né, para o caso daquela empresa. Senão, a gente vai ter que fazer uma mudança estrutural da empresa, né? Profissionalizar, fazer uma gestão de fluxo de caixa mais apurada, né? Pessoas, né, ajustar, né, para nós conseguirmos organizar isso. E caso não seja feito, a empresa, olha, tem possibilidade de pagar muito mais imposto, né? Vamos pensar que uma empresa que sai do sistema atual, uma empresa do Simples, e começa a apurar pelo sistema do Simples no método regular da reforma, se ela não tiver muito ajustada, muito redonda, ela pode pagar 2, 3, 4 vezes mais de imposto. Né? Por isso que é tão importante fazer essa conta. E pode comprometer a continuidade do negócio. Então, eu volto a dizer, se nós não fizermos uma análise muito criteriosa, pode colocar em risco o negócio. Leandro, aproveitando as palavras do Leandro, isso pode até ser algo que o contribuinte nem queria. Vamos dar um exemplo. Vou usar minha padaria de novo. Né? Cheguei no final, em dezembro, ali em 31 de dezembro, cheguei para o meu contador, que é o Leandro, disse assim: Leandro, faturei 3.680.000. O que acontece comigo, Leandro? Fui excluído do Simples Nacional. Do ICMS aí, do ISS. E aí? E aí eu vou ter que começar a pensar, apurar meu IBS. Por fora. Mas o meu fornecedor era o cara lá, o meu amiguinho lá que tinha lá os ovos lá, e o rapaz da que me vendia o trigo. E agora o que eu faço? É toda uma revisão da empresa. E essa empresa não é tão pequena. Ela fatura 300 mil por mês. Aí, rapaz, ali. E isso é a realidade de muitos que assistem teu programa, da nossa cidade aqui, da nossa região, de muitas empresas. Tá? Que já passaram por isso, e ela vai ter que revisar totalmente a sua cadeia de processos. Tá? Na década de 90, Jorge, teve um rapaz que escreveu um livro chamado Reengenharia. Vai lembrar, foi um método de rever os custos das empresas, tudo que eu estou fazendo está errado, tem que começar fazendo tudo de novo. Lembra disso? Estudaste, né? Em economia e contabilidade. Realmente agora é uma reengenharia, porque acaba um modelo e começa outro totalmente novo. E as empresas vão ter que se reinventar. Esse assunto é muito impactante, né? Muito. Aí o prazo está correndo, né? E as pessoas às vezes estão deixando passar porque é uma coisa incômoda, um assunto que não é, a maioria não é afeito. Vou conversar ali com o meu colega ali, que meu amigo que sabe um pouco mais que eu, né? E aí eu vou, daqui uns dias ele me conta lá mais ou menos como é que eu tenho que fazer. A gente está deixando passar e esquecendo. Mas isso que eu falei isso antes, eu tinha comentado, mas assim, eu tá reforma tributária, Não, mas isso aí o Leandro lá, o Dr. Carlos, eles estão vendo, a hora que tiver, vira a chave e segue a vida como vinha seguindo, porque eles só vão mudar. Não, o cara vai ter que mudar completamente. Pessoal, se você chegou até aqui, já percebeu que a reforma tributária vai impactar todas as empresas, independente do tamanho e do setor. E entender isso agora é estar um passo à frente no mercado. Eu acho que esse bate-papo foi extremamente importante e, desta forma, eu quero muito te agradecer, meu caro amigo Dr. Carlos Dávila, que sempre prontamente está à disposição para contribuir com o programa e com seu conhecimento para todos que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez, Carlos. Ao Leandro Colli também,
que já vem me ajudando bastante também nessas nossas conversas. Eu tenho aprendido muito com ele, viu? Um rapaz jovem e que tem me orientado, me colocado no eixo aí de uma forma muito bacana. Inclusive até cafezinho serve, viu? Te dando um susto, mas com cafezinho, tá? Também. Eu quero muito te agradecer porque vocês conseguiram traduzir esse assunto de uma forma tão prática. E se você achou que esse conteúdo é útil, compartilhe com seus amigos, faça isso, algo que reverbere, porque afinal de contas informação é algo importantíssimo. Mas não só ter essa informação, precisa praticá-la. E é exatamente isso que a gente passou praticamente 1h15 falando. Precisa começar imediatamente, para que lá na frente tu possa continuar tendo o teu negócio, trabalhando da forma como tu vens trabalhando e, por outro lado, melhorando ainda mais os teus resultados. Muito obrigado, desejo a todos vocês uma excelente noite e espero que vocês estejam conosco no programa enegócio.rs. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.